Oi, gente. Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Para a gente é um prazer receber todos aqui. Hoje, deixar o pessoal chegar. É uma tarde bem especial. É o segundo encontro público, a segunda atividade pública do nosso programa de estudos, do Pivô Pesquisa, que é o nosso programa de residências, que já acontece há alguns anos no Pivô. Esse é o segundo ano de programa de estudos, e esse semestre, especificamente, a gente pensou em 3 atividades abertas. A primeira aconteceu há 2 semanas, e essa é a segunda, que a gente tem o prazer de receber Manauara Clandestina e Rastros de Diógenes. Essa conversa tem como título Memórias Cósmicas, Territórios de Afetos, e foi pensada muito a partir do encontro dos trabalhos de Manauara e Rastros. Eu vou fazer uma breve introdução, e aí a gente segue. Enfim, a ideia com a conversa é que tanto Manauara como Rastros falem um pouco sobre o seu processo artístico e como, enfim, essas práticas, as suas práticas estão relacionadas com sistemas de memórias ancestrais, interespécies, territórios, fronteiras e afetos. Manauara Clandestina é artista, seu trabalho dialoga com novas perspectivas sobre a existência travesti, questionando as condições que as permeiam a partir de processos de transição de fronteiras e mergulhos sensíveis na própria intimidade. Em 2020, foi residente na Delfina Foundation, em Londres. Em 21, em Piramidon, Centro de Arte Contemporâneo, em Barcelona. Ambos com apoio do Instituto Inclusartes. Em 24, esse ano, ela participa da Bienal de Veneza e logo mais ocupará a sala de vídeo do MASP. É isso? Rastros de Diógenes é artista, educadora e pesquisadora, investiga os sistemas de memórias interespécies contidos nas paisagens, atuando com intervenções poéticas e pedagógicas, escrita autoficcional e ritual. É fundadora do Terreiro Afetivo, pesquisa proposta de longa duração e itinerante. Nos últimos anos, tem participado em exposições e projetos na América do Sul, na América do Norte e Europa. Participou das residências Capacete, Pivô Pesquisa, no ano passado, aqui com a gente, Transweb e Travessias Terremoto, esse ano. Muito obrigada por estarem com a gente. Sejam muito bem-vindas, que a gente tenha uma boa conversa. Enfim, sintam-se à vontade. A gente vai começar com Manauara. As perguntas ficam para o fim. A gente conta com intérpretes de Libra, Elisa e Vanessa, e também com um super apoio de tradutoras para os nossos residentes, Aline e Júlia. Obrigada, gente. Uma boa conversa. Oi, gente. Boa tarde. Podem chegar, todo mundo. Ainda tem espaço aqui na frente para sentar. Bom, eu sou a Manauara Clandestina, eu sou natural de Manaus, do Amazonas. Inclusive, eu acabo de voltar da minha terra. É com muita alegria que eu venho fazer essa participação e vou aqui dar o máximo de atenção para contar um pouco da minha trajetória até aqui com a arte e comentar um pouco de onde habitam as minhas práticas também. Enfim, eu nasci no Alvorada 3, num bairro da zona oeste de Manaus. Sou filha de um casal de missionários da Assembleia de Deus do Amazonas. E eu tenho o costume de dizer que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela foi a minha primeira belas artes, né? Foi lá onde eu aprendi a dança, o teatro, a encarar o público também, e até ter o rompimento com a igreja, né? Por não caber mais ali, e a minha realidade não caber mais com a realidade da igreja também. E nisso eu tenho que me deslocar, né, e migrar para São Paulo. Eu chego aqui no ano de 2013, numa situação financeira nada favorável socialmente, e transiciono durante isso.
é uma questão que acaba trazendo ainda mais um peso social para essa realidade minha. E depois disso, o mundo, de fato, foi se abrindo para Manauara, assim. Eu iniciei as práticas aqui em São Paulo sendo assistente de um estilista, o Sandro Freitas, um estilista nordestino do Maranhão. E, a partir desse trabalho, eu fui me encontrando em outros lugares, né? Fui conhecendo muitas pessoas também, e foi daí que surgiu minha primeira performance na noite, assim. Minha primeira performance surgiu da necessidade mínima de fazer dinheiro e da oportunidade. Então, assim, eu já estava numa situação de morar em abrigo, de estar me prostituindo para fazer dinheiro, e surgiu um convite de me apresentar na noite. Logo de cara eu me acanhei um pouco e depois lembrei da minha trajetória na igreja e percebi que eu estava preparada para fazer isso. Então, a partir daí, eu continuei. Fui preparando performances e apresentando na noite. Normalmente, quem me contratava eram as festas, né? Até que eu conheço uma estilista que se chama Vicenta Perrota. E, através da Vicenta, eu começo a dirigir os projetos de moda nesse contexto de arte. Então, eu selecionava um tema, trabalhava esse tema, esse projeto, apresentava para as meninas, e depois disso a gente se desenvolvia em grupo e eu ensaiava com as modelos. Então, assim, dentro desse processo de moda, com direção de arte, eu desenvolvi alguns desfiles aqui com a Vicenta e com o coletivo Transmoras, que é um coletivo bem importante, que ainda está de pé, que reúne um grupo de artistas trans, boa parte também que veio do norte, como a Rafa Kennedy, o Lino Calixto, que são pessoas que foram base para fomentar a intelectualidade coletiva desse lugar, dessa instituição, que é o Ateliê Transmoras. Então, a partir daí, eu fui também ganhando corpo, né, dentro da minha autoestima de trabalho, porque eu já não era mais aquela pessoa que só entrava na passarela para desfilar. Eu também estava trazendo um tema para discorrer, estava trazendo um tema para discutir. E dentro disso, a gente fez alguns, mas um dos mais marcantes para mim foi o Transclandestina, que foi um desfile onde a gente conseguiu reunir na Praça das Artes, num local aberto, sem precisar de convite. Qualquer pessoa transeunte poderia ver o desfile, e a gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas trans, entre homens trans, travestis, trans masculinos, para trabalharem com a gente, para estarem na passarela e também como estilistas. Então, após isso, também fizemos Brasil, o país campeão mundial de travestis, que foi um movimento bem revolucionário na época, porque a extrema-direita estava no poder, e eu decidi, nessa época, trazer de volta o verde e amarelo para quem, de fato, fazia o país campeão, o que não foi fácil na época, né? Porque, enfim, né, as meninas ficaram bem passadas com a minha decisão, achavam que não cabia. Mas depois, com um jeitinho ali, eu fui tentando apresentar o projeto e deu certo, e vingou. E a gente, de fato, construiu um time campeão, só de travestis, né, que fechava esse desfile. Mas é um desfile de celebração, de fato. E cá estou eu. Hoje, aqui ao lado de Dior, a gente resolveu fazer um recorte, que é falar dessa primeira experiência de residência fora do nosso território nacional. Eu acho que esse tópico, para mim, é um tópico muito importante assim, da minha trajetória, porque eu, como travesti, eu nunca vi uma possibilidade de eu conseguir me mover de uma maneira sozinha. Eu acho que eu não conseguiria ter chegado até aqui se eu, de fato, não tivesse incorporado em mim essa comunhão e essa coletividade. E dentro desse aspecto, eu comentei sobre algumas artistas que conviviam comigo, mas teve uma em específico, e tem, né, que é a Cíntia Marcelli, que ela sempre falava comigo da necessidade de
formalizar o meu trabalho de alguma forma, né? Porque eu fazia muita coisa, mas eu não tinha, de fato, uma apresentação sobre a minha prática, sobre o que eu fazia, ou sobre o que eu já tinha feito. E eu sempre ficava numa resistência de falar, Cíntia, esse lugar não me pertence, eu não pertenço a esse lugar. Nem curadores e nem galerias chegam até mim para conversar, né? Eu acho que eu estou caminhando ali por um outro mundo da arte que não é esse, né? Eu acho que não vale a pena eu ter um portfólio. E, de fato, a branquitude que está trabalhando nesse sistema de arte aqui no Brasil tentou nos isolar, né, por muito tempo. Mas agora é impossível, a gente está em todo lugar, né? Então, eu ficava com aquele incômodo quando ela falava isso para mim, mas também não saía desse lugar. Até que um belo dia, um amigo, Matheus Pergolisi, me avisa de que ele viu um edital aberto para artistas do norte do Brasil, para uma residência em Londres. Aí eu lembrei da Cíntia na hora. Falei, meu Deus, era isso que a Cíntia já estava falando. Então, acho que talvez seja esse o momento. E foi isso que eu fiz. Eu me acheguei a ela, falei que eu tinha disposição e que eu queria, e que esse era o momento. E a gente ali, bem no início do fim do mundo, né, começou a construir essa narrativa também do meu portfólio, de como apresentar o meu trabalho pela primeira vez, e um desafio muito grande, porque eu já tinha, de fato, trabalhos, mas tinha um pavor de formalizá-los, assim, um pavor de falar sobre o que eu mesma fazia, né? E fiz, mesmo apavorada. A pré-seleção aconteceu, eu estava dentre os artistas e 15 dias depois saiu a notícia de que eu tinha sido selecionada para ir para Londres, no meio da pandemia. E eu era a primeira pessoa da minha família a cruzar o oceano. E eu lembro que o diretor da Delfina Foundation me ligou e falou, Manauara, você não prefere fazer essa residência depois que a pandemia acabar? Eu disse, querida, eu não tenho nem certeza se isso acaba. Eu prefiro ir embora agora. E fui. Cruzei o oceano e tem uma coisa em particular, eu acho que em cada residência, né? E a Delfina, ela não pedia um trabalho. Ela não queria trabalho. Ela queria que eu cumprisse a agenda da residência, conhecesse os curadores e tudo, mas, de fato, não pedia que eu entregasse um projeto ali. E eu estava assim, com o meu peito cheio de vontade de registrar isso, né? Porque não era só o fato de eu ser a primeira pessoa da minha família a cruzar o oceano. Eu era uma travesti saindo do Brasil sem uma exploração sexual, sem um tráfico humano. Eu era uma travesti saindo do Brasil com o meu próprio trabalho, sem ninguém me explorando para que eu chegasse até ali. Então, eu decidi que eu ia fazer um filme. E que eu ia fazer um filme homenageando a pessoa que, de alguma forma, investiu, né, para que eu, enfim, conseguisse fazer alguma coisa, que foi o meu pai. É muito duro falar isso, porque não é que eu vim de uma educação que me proporcionou alcances imensos, assim. Eu sou filha de um homem preto, baiano, que foi órfão muito cedo, com 8 anos. Então, meu pai trabalhou na rua, né, passou por muitas situações de violência para conseguir nos criar. Então, para mim, foi um fator de como se eu tivesse que beijar o solo antes de fato, encarar o meu trabalho, né? Então, eu entendi o meu ofício ali também como uma plataforma de perdão em relação a mim e ao meu pai, né? E aí foi quando eu decidi fazer o building, que nada mais é que construção. Então, eu
mesclo a construção da identidade do meu pai com a minha desconstrução para poder viver a minha vida, né, nesse filme. Então, acho que, para mim, o que ficou muito marcado desse primeiro trajeto de sair do Brasil foi que, mesmo não tendo uma Belas Artes ou uma academia de arte, a vida já tinha me preparado para aquilo e foi como um marco de responsabilidade com o que eu estava fazendo da minha vida, né? Com o que eu estava assumindo dali para frente. Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar de fato ao cinema, à minha pesquisa de cinema, ao audiovisual. Eu não abri mão da performance em si, mas tenho agrupado ela para uma direção de arte muito voltada para a moda. Assim, basicamente, é por esse caminho que eu tenho andado assim, até hoje, né? Eu ainda sou uma jovem no meu ofício, eu ainda tenho muita coisa a conhecer, não só de território, mas de prática. E eu não sei para você, Gio, mas para mim, a residência ela é uma das experiências mais preciosas para quem tem um ofício como o nosso. Porque é quando você conhece pessoas de outras nacionalidades, de outras práticas, e que, de alguma maneira, você se encontra naquela pessoa, né? Então, acho que aqui também eu tenho que honrar o nome do Bruno Battistelli e da Rosalie, que foram os dois artistas que, de fato, me abraçaram na Delfina Foundation. Foram artistas que acompanharam o meu processo e me motivaram a que eu realizasse o que, de fato, estava no meu coração para entregar ali. Então, toda vez que eu estou indo para uma residência, a partir da Delfina, eu sinto que eu estou entrando em missões, de alguma forma, porque você vai entrar em confluências com vidas que vieram de outras nações, que vieram de outros conflitos também, né? Então, acho que eu carrego um pouco disso, dessa experiência, assim. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, por enquanto. Eu vou deixar com vocês o Building, que vai finalizar essa minha fala. O Building eu faço em colaboração com Renan Soares, que é um artista incrível, que entendeu muito bem a minha linguagem e conseguiu, enfim, desenvolver isso comigo belíssimamente. Esse é o primeiro que eu fiz com ele, mas existem outros aí também e outros que ainda estão por vir. Tá bom? Então, eu quero agradecer também essa oportunidade mais uma vez. Depois, a gente continua conversando. Valdir Correia, o garotinho. Olha a hora. A migração, a transição. Transclandestina 3020. Ela está, mas não é daqui. Letícia, um beijo no teu coração, viu, amada? Fica com Deus, eu te amo, tá?
trabalhava ajudando como auxiliar de serviço, né? E trabalhando lá, vendo aquelas televisão, vendo o pessoal trabalhar na emissora. E eu tinha curiosidade de ver como era um satélite, como é que a imagem, o áudio subia para o satélite e descia. Aquilo me levou muita curiosidade. Você tem vontade de estudar isso e aprender isso? Eu disse, eu tenho. E lá nós fomos instalar a primeira TV naquele lugar, e foi uma alegria para o povo, também uma alegria para mim. E depois Benjamin Constant, depois Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Jutaí, e aí Fonte Boa, aí Carauari, e vim descendo o rio todo ali, Tefé, Coari, Codajás, Manacapuru, Beruri, e graças a Deus fomos aí, daí não paramos mais. Deus trabalhou, ficamos conhecidos, a TV Amazonas nos chamou para trabalhar. Solo antes habitado por mulheres indígenas guerreiras, torna-se rizoma, travessia entre rios, portos, estradas e aeroportos. Dissemina a vida nas ruas da Boa cidade. tarde, meu nome é Carlos Alberto Costa de Farias. Travesti e caminhava. Comecei a minha vida de trabalho cedo, porque Em outras perdi selvas, pai, perdi em mãe outros aos 8 rios anos de negros. idade. E aí comecei a trabalhar aos 8 anos, eu vendia as coisas nas ruas. Com 9 anos eu já pegava uma condução no meu bairro, da Alvorada, para ir para Ceasa, para juntar batata, juntar cebola, tomate. Depois vender nas sacolinhas para ajudar no sustento da casa, porque ficaram ainda 3 pessoas, eu com 8 anos de idade, minha irmã com 5 anos de idade. E aí foi difícil esse tempo, né? Sobrevivência, até eu chegar a uma idade melhor. E quando cheguei aos 16 anos, eu comecei a trabalhar. Aí Deus me chamou para a obra, Deus me chamou para trabalhar e cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Aí graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Num close de pitiu de cobra, debaixo da linha dos trópicos, eu ligo pra te dizer que a missão clandestina está sendo ativada. Olá, Dona Aurora, olha a hora, não perca o horário. Um close de pitiu, debaixo da linha dos trópicos. Eu ligo pra te dizer que a missão clandestina está sendo ativada. Picule chipipu, o picule manda. Tenime sem copo ponte, come por cinto, bom. Oi. Bom, gente, esse é o building, né? É uma prática muito afetiva, como eu disse, né? Fiz do meu ofício uma plataforma de perdão entre mim e a relação do meu pai. É disso que eu tenho feito, eu tenho tentado usar o direito à memória da minha família, o direito da minha memória também. Mas se vocês tiverem alguma coisa que chamou a atenção aí, depois vocês podem perguntar, tá bom? Depois que a Diógenes falar também. Som, boa tarde. Linda a tua fala, emocionante, assim, acho que me tocou em vários pontos.
É... Bom, eu sou Dió, Rastros de Diógenes. O que eu trouxe para partilhar com vocês essa tarde é um pouco do meu processo e experiência na residência Travessias Terremoto, que ocorreu em abril desse ano, e foi a minha primeira residência fora do Brasil, de forma presencial, né? Eu já tinha feito umas outras experiências à distância, então, enfim, de corpo presente, essa foi a primeira experiência. A Travessias Terremoto, ela tinha o subtítulo de Simulacros Interplanetários, então foi uma residência que se baseou em uma missão espacial análoga. É como se todas as artistas que participaram fossem astronautas, pensando de maneira análoga, né? A residência aconteceu no México, no deserto de Sonora, no estado de Sonora. E, bom, foram selecionadas 5 artistas de países da América Latina. Eu fui a pessoa selecionada aqui do Brasil, também a partir do Pivô, né? Então, bom, vou compartilhar com vocês um pouco da atmosfera da Simulacros. Foi uma residência que teve o foco em arte e ciência, né? Então, dentro desse percurso de um mês, a gente teve algumas imersões na paisagem e algumas imersões formativas também, sobretudo com ciências que eram relacionadas à questão espacial, astronomia. Aqui eu fiz esse cosmograma bem básico, para apresentar um pouco, né, desses temas. Ali no meio eu cito as biosferas, que a gente frequentou e vivenciou durante esse percurso. Aqui embaixo eu trago um pouquinho do que eu projetei, do que eu pesquisei dentro dessa residência. Esse cacto que está no fundo do cosmograma é um saguaro, que é uma espécie endêmica do deserto de Sonora. E eu trago ele porque ele tem uma coisa que me chama muita atenção, né, que eu gosto de trabalhar dentro da minha pesquisa, que é a ideia de uma memória híbrida, uma memória interespécie. O saguaro é um cacto que, desde o seu nascimento até a sua morte, ele tem uma relação muito forte com o ecossistema da paisagem local, desse deserto, né? E não só por ser uma espécie que está retendo água, mas também uma espécie que alimenta muita gente, não muita gente, muitos animais que estão ali no entorno do deserto. E tem uma história que o povo originário local conta sobre essa planta. Eles dizem que os primeiros seres a cultivarem o saguaro foram as tartarugas do deserto. E aí, a partir desse cultivo, essa tartaruga ela ensina os povos locais a como se apropriar desse saguaro. Então, ela ensina eles a se alimentarem do saguaro, a utilizar a sua medicina. É uma planta também, né, que está em extinção, então é protegida lá. E conta um pouco, né, dessa memória interespécie dentro do ecossistema de Sonora. Aqui é um outro cosmograma que eu trago, que é pensando um pouco da minha prática e pesquisa, e aí já é uma atmosfera mais pessoal, que está no campo do trabalho. Eu costumo dizer que eu trabalho com intervenções poéticas e biodinâmicas, a partir de pedagogias experimentais, a partir das cosmopercepções e corpografias, pensando a performance, pensando essa memória expandida, né, essa memória vegetal, humana, mineral. E, bom, é um pouco do que eu venho pesquisando e trabalhando, e um pouco também do que eu levei para a residência. A residência, ela se passou dentro do deserto, né? Então, a gente tinha um espaço para residir de fato, que era chamada de zona habitacional. Essa zona fica dentro de uma das biosferas. Essa era a vista que a gente tinha, basicamente, da paisagem. Aqui mais um pouco. Aqui embaixo tem 2 mascotes que ficavam lá, que acompanharam também a gente na residência, Putin e Guerra. Aqui em cima tem a cozinha, que era um dos momentos assim que a gente se encontrava de forma coletivizada, iam preparando a comida. Era um dos momentos mais especiais, assim, porque de fato era onde a coletividade ela era trabalhada, né?
Mais um pouco da paisagem. Uma das imersões que a gente experimentou assim que a gente chegou nessa biosfera foi justamente conhecer os salares, as salinas, e experimentar também o eclipse. Rolou um eclipse solar no primeiro dia, então foi uma experiência de sentir esse eclipse, sentir como que ele mexia com a paisagem, com o movimento dos bichos, da natureza, né? Uma das coisas que a gente fazia bastante também era perseguir o sol. Então, muitos pôr do sóis, parte dessa biosfera, ela é protegida, é um território sagrado para os povos originários de lá, os Tohono O'odham, e a gente tinha acesso a algumas trilhas que nos levavam assim nas proximidades, né, desse espaço. Essa foto aqui ela foi feita pelo Juan Cipriano, que é fotógrafo, mas também estava acompanhando a residência como guia turístico, e ele foi acompanhando a gente, né, nos espaços que a gente visitou. E eu trouxe essa especificamente para mostrar um pouco do céu, do deserto. Era essa visão que a gente tinha basicamente todas as noites. E como tinha, né, essa experiência de ser um simulacro interplanetário, uma missão análoga, a gente olhou muito para esse céu, né, para os planetas, tínhamos acesso a telescópio, algumas tecnologias que foram levadas justamente para a gente ter esse contato. Aqui tem um pouco dos processos formativos. A gente a residência convidou, né, 8 pessoas que passaram pelo percurso, né, de um mês. Então, a gente teve, nesse primeiro momento aqui, foram dos primeiros dias, Danton Balsadua, que é um astronauta análogo, já participou de experiências de ficar, sei lá, 6 meses embarcado em um lugar completamente inóspito, comendo comida espacial. A missão análoga ela é preparada, ela é um preparo, né, digamos assim, para a possibilidade de você um dia vir a viajar para fora da Terra. Aqui desse lado tem um pouco de um exercício criativo que foi orientado pela Marcela Chao, Márcia, e ela é especialista em arquivo marciano. Então, teve essa primeira imersão, né, nos processos do que é uma missão análoga. Para vocês terem uma ideia, todos os dias, quando a gente acordava, a gente precisava fazer uma medição da temperatura, oxigenação do sangue, medir a pressão. Todo esse percurso de um mês teve essas anotações, elas foram diárias. Aqui a gente tem, na área de convivência que a gente tinha externa, mais alguns encontros. Aqui com a Cristina Odan, que é uma representante do povo Tohono O'odham, em tradução livre, os povos do deserto. E ela foi compartilhar com a gente um pouco do contexto, né, do povo nesse momento, dentro do deserto. É um povo que, de fato, dominou esse ecossistema durante muitos anos, e dentro dos processos de colonização e modernização, foram afastados dos seus territórios originários. Então, tem uma parte, por exemplo, que está no Arizona, do outro lado da fronteira, e outra parte fica em Caborca, que é uma cidade muito próxima de onde a gente estava. E aí a Cristina contou um pouco da importância da paisagem, dos aspectos que essa paisagem carrega para o povo Tohono O'odham. Falou do sal, da importância do sal, falou de algumas plantas, inclusive do saguaro. Trouxe para a gente essa dimensão contemporânea, né, de que protege, né, foram criadas várias áreas de proteção ambiental dentro do território deles, mas, ao mesmo tempo que está protegendo, está afastando esses povos desse território. Aqui é mais um pouco dos nossos encontros, mais coletivos. Bom, a gente ficou, né, um mês dentro dessa zona habitacional, nas salinas, mas visitamos outras biosferas, como a do Pinacate e do Grande Deserto de Altar, que são biosferas distintas, apesar de estarem no mesmo contexto espacial, né? O Pinacate, por exemplo, ele é um escudo vulcânico de muitos anos, que inclusive é utilizado como espaço para missões análogas da NASA, de outras agências espaciais.
E, enfim, a cada final de semana a gente teve um acampamento. Então, a gente saía da zona habitacional, percorria um percurso até chegar em um determinado local, montávamos barracas e fazíamos esse final de semana imersivo. Essa é uma das experiências, né? A gente chegou a ter também alguns processos formativos durante os acampamentos. Então, aqui tem um pouco da vivência que foi feita com o Dr. Arturo Monteiro. Arturo é arqueoastrônomo, especializado, sobretudo, na história do México, né? Do México antes de ser México. E aí ele traz para a gente toda uma experiência em torno dessa mitologia, dessa história e desse céu mexicano, de como isso é lido e passado para gerações, enfim. A gente também teve a sorte de, no dia de receber o Arturo, ter a passagem de um cometa, então foi também um momento para acompanhar esse cometa. Fizemos medida de tempo a partir de relógio solar. Foi uma experiência muito rica assim, de informações e processos. Aqui são as dunas móveis, o início delas. É como se a gente estivesse acampando lá no fundo, perto dessa Serra Blanca. E a gente faz esse caminho, uma trilha. Essa trilha, a gente não dá para ver daqui, mas é muita flor, é muito florida. Se assemelha um pouco ao Atacama, quando floresce, né? Apesar de que as espécies são outras, são muito diferentes, mas são as sobreviventes do deserto de Sonora. Aqui é uma experiência que a gente teve com uma Lília Montoya, que é uma arqueobióloga, astrobióloga, e ela tem investigado vida fora da Terra, né, sobretudo nas luas de Saturno. Ela trouxe para a gente alguns experimentos assim, surreais, que eu nunca imaginei experimentar, como, por exemplo, a cristalização do sal. Apresentou para a gente esse mineral, que é encontrado na Terra, mas também é encontrado em Marte, a magnetita. E também trouxe para a gente uma relação dos satélites que identificam, né, fazem essa perseguição ao redor da Terra dos acúmulos de lixos espaciais, os descartes espaciais, né, que estão se acumulando ao redor da Terra. Aqui a gente tem um pouco de um dos sites que ela apresentou e que mostrava justamente todos esses pontinhos verdes são detritos espaciais que estão na nossa atmosfera. Mais um pouco da experiência com Lília. Aí a gente também recebeu uma geneticista, uma especialista em genética espacial, a Sofia, que também trouxe algumas experiências. Tivemos uma aula com Karen, que foi sobre geologia planetária. Foi muito interessante também para poder ver e pensar essa memória mineral do Pinacate. Foi um momento também que a gente conseguiu acessar esse magma, ver os minerais que vieram, né, desse interior da Terra e estão presentes na paisagem. Mais um pouco da paisagem local. Aqui foi também um dos acampamentos. Aqui do lado é uma área de trabalho temporária que era montada assim, em vários momentos ao longo da estadia, né, da residência. Aqui do lado a gente tem a última convidada que foi lá acompanhar a gente, que é a Ítala Schmeltz. É uma especialista em ficção científica a partir de América Latina. Ela tem um livro chamado Códigofagia, que influenciou bastante no meu processo dentro dessa residência, visto que eu fui um pouco para esse lado da ficção. Aqui a gente tinha uma praia, né, muito próxima, assim, não tão próxima, mas de carro, digamos que uns 30, 40 minutos. Então, trouxe alguns registros também que eu consegui fazer de animaizinhos que estavam assim, vivendo nessa praia. É uma praia também desértica, não tem casas próximas, então a natureza ela é muito potente, assim, muito pungente. Aqui novamente nessa trilha das dunas e aqui um pouco também dos paredões que tem na praia. Essa é a vista da zona habitacional. Então a gente ficou aí durante um mês. Aqui do lado também tem um saguaro em um dos acampamentos.
E, bom, eu trabalhei nessa residência experiências que eu já vinha trabalhando aqui no Brasil, né? E queria expandir, tinha esse desejo de expandir para outras paisagens de América Latina, de Abya-Yala. Então, eu começo a pensar especulações ecológicas, como uma autoficção climática, e o herbário contracolonial, que eu já vinha fazendo também a partir da vegetação desse espaço, pensando uma memória interespécies com essas plantas e as semelhanças que elas têm também, quando a gente pensa em Brasil. Aqui são algumas das espécies botânicas que estão presentes nesse deserto. Lembra muito a nossa caatinga, sabe, em termos do clima, a aridez e a potência também dessa fauna e dessa flora. Então, aqui tem, por exemplo, essa espécie. É uma espécie que é utilizada como antídoto contra o veneno, né, de escorpiões e cobras. E é uma espécie que, por incrível que pareça, ela é local, não se encontra em outro lugar. E parece que foi plantada justamente para isso, visto que há uma presença muito forte desses animais, né? Todas as noites a gente via escorpiões assim, perambulando no entorno da residência. E aí também tem algumas plantas que têm essa função, né, de medicina, alimentícia. Essas são algumas delas, tem bastante. E a ideia do herbário anticolonial é justamente pensar nessas espécies e a relação que elas estabelecem com comunidades diversas, comunidades humanas e não humanas. Aqui, bom, dentro do processo de residência, né, eu comecei a experimentar um processo de mimeses com a natureza, a partir também de um campo da performance, voltada para a fotografia, para o registro. Então, tem um pouco dessa ideia de um corpo saguaro, de um corpo escorpião, de um corpo coiote, que são as experiências, né, de fauna e flora local. Aqui eu já começo a pensar nessa figura da autoficção. A autoficção climática, ela acaba que, enfim, eu empresto o meu corpo, né, para essa figura, e eu acabo pensando em 3 figuras, que são a mensageira, a agricultora e a curandeira, ou a entidade. A mensageira, ela é essa figura que está completamente relacionada ao que é visível. Então, ela é uma tradutora do clima, ela é a figura que está condicionando os espaços para as outras figuras acontecerem. São figuras também que se autorrelacionam, né, num processo cíclico, e uma interfere um pouco na experiência da outra. Mais uma vez, a mensageira. Aqui tem a agricultora. A agricultora, ela é muito inspirada na gente local do deserto, sobretudo, porque me tocou muito saber da riqueza, né, de vida que tinha naquele espaço. Aqui, essas fotos foram feitas na parte de trás da zona habitacional. Essa zona habitacional, ela é articulada por um senhor, Dom José, e Dom José, ele planta de tudo ao redor dessa zona habitacional, no meio do deserto, né? Num solo que está em formação contínua, num solo que recebe muito sal, muito vento, muito sol. Então, me tocou muito essa experiência dele com essa terra, esse cuidado e essa persistência em fazer isso acontecer. Mas também é uma figura que ela está completamente ligada às disputas de terra, a entender também essa experiência alimentar, que é cultural e sagrada para muitos povos de América Latina. E temos a curandeira. A curandeira, ela já é uma figura que está vinculada à cura, né, à produção de um antídoto contra um veneno colonial. E ela está, enfim, preocupada com essa experiência de como essa memória oracular ela acontece. É uma figura que olha muito para o céu, é uma figura que vê o céu como uma possibilidade oracular. Então, por exemplo, a mensageira, ela faz esse processo de identificar para a agricultora aonde não está contaminado, para essa agricultora conseguir plantar.
Essa agricultora, por sua vez, produz as ervas medicinais que a curandeira vai usar. E a curandeira, por sua vez, enquanto uma figura do oráculo, né, ela olha para esse céu e transmite as mensagens dela para a mensageira, que é essa tradutora do clima. Bom, a partir dessas fotografias que foram geradas durante a residência, eu comecei a pensar em cosmogramas que dessem conta da experiência de cada uma dessas figuras, que conectassem elas. A residência Simulacros Interplanetários, ela finda, né, com um processo de escrita para uma publicação e também para um processo de produção de trabalho para uma exposição. Então, assim que a gente acabou a residência, o processo era trabalhar nessa publicação. Para a publicação, o que a gente vai ter é basicamente essa autoficção de uma forma introdutória, né? Porque não tem espaço para escrever toda a história. Mas aí eu também busco como uma solução, pensando também em resumir um pouco de cada tema em que elas estão tocando. Esse é um mapa, um atlas, né? Que pensa uma zona de imaginação climática. São, no total, 4 cosmogramas. Esse é o mais geral, fala de todas, mas cada figura acompanha um. Aqui a gente tem o da mensageira e o da agricultora. Eu tenho trabalhado com as línguas que são faladas na América Latina. Então, basicamente, ele vai ter informações em português, em espanhol, alguma coisinha de francês, enfim, pensando nessas línguas coloniais que se estabeleceram aqui, a gente aprendeu, né, a desmembrar. Bom, esse é um conteúdo que entra nessa publicação que vai sair a partir da residência. E aqui, para fechar um pouco a minha fala, vou comentar um pouquinho do trabalho que eu estou desenvolvendo para a exposição. É um invernadeiro contracolonial, no caso seria uma estufa, e a ideia é que essa estufa ela funcione como uma instalação dentro do museu e a gente possa plantar, né? A gente, digo, público, a figura da agricultora, da autoficção, ela sai dessa autoficção e ela adentra o museu para fazer essa plantação, para fazer essa mediação. E é um trabalho que eu busquei algumas referências, sobretudo em missões espaciais que foram realizadas entre a década de 70 e agora, que estão interessadas em cultivar no espaço, pensando a agricultura espacial, pensando a resistência de algumas espécies à radiação fora da Terra, né? Só que a maioria dessas missões elas estão vinculadas a uma maneira meio imperialista, meio não, né, totalmente, imperialista e colonial, de pensar esse cultivo fora da terra, né? Então, o que eu quero com esse trabalho é basicamente pensar esse cultivo espacial ou não, desde a Abya-Yala, desde a América Latina. Então, a ideia é que essa agricultura ela possa vir, possa plantar seus milhos, seus sistemas agroecológicos que são inspirados e baseados nesse solo, nesse chão. Então, quero trazer o milho, quero trazer o feijão, quero trazer a abóbora, que são culturas que são completamente alinhadas a um processo cultural e sagrado para muitos povos. E, bom, é um trabalho que está sendo negociado, porque também exige a minha estadia dentro do museu, né, estar dentro do museu ao longo da exposição, fazendo essa mediação, enquanto agricultora. É também uma figura que eu tenho muito carinho, porque o meu trabalho, uma das bases do meu trabalho, chama terreiro afetivo, é baseada em trabalhar com a terra, em trocar com essa terra, com essa paisagem. Então, é isso. Bom... E só finalizando assim, queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com Manauara, de poder ouvi-la também. Agradecer a Mônica, a Jaque, toda a equipe do Pivô. É muito especial estar apresentando esse processo aqui, justamente porque a seleção ela também parte, né, de uma relação com o Pivô e da Terremoto. E é isso. Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Nossa, obrigada mesmo. E me emocionei muito ouvindo vocês duas, ouvindo os relatos das experiências, né? E não só as experiências de residência, mas como os processos de pesquisa vão se dando, como eles estão entrelaçados com memórias familiares, memórias cósmicas, memórias interespécies. E, enfim, fui a muitos lugares, fiquei muito com a canção do vídeo. No finzinho, ela fala da missão clandestina, né? E aí a gente começa com a missão análoga. E eu estou escrevendo um texto para uma instituição gringa sobre uma experiência, e a última parte é começo, meio começo, né, do Nego Bispo. E fiquei, enfim, também refletindo enquanto vocês falavam sobre isso, né, que a gente está falando de começo, meio começo, embora o fim do mundo esteja acontecendo, e essa semana tenha sido um belo exemplo disso, né, de tudo explodindo ao redor. Por outro lado, nesse livro, enfim, do Nego Bispo, né, no pensamento dele, tem coisas muito bonitas. Eu leio e releio ele muitas vezes, e tem duas que me parecem importantes assim para a gente colocar a partir do que vocês trouxeram, que é o pensamento fronteiriço. E Manauara começou, acho que, enfim, nos primeiros minutos, e falou sobre uma intelectualidade coletiva, que me pareceu, enfim, né, um lugar lindo de se habitar, e o quanto a gente, no projeto de razão que forjou a humanidade, o projeto de humanidade, esse aí que a gente está vendo se explodir, o quanto ele está vinculado a uma intelectualidade individual, a um processo individual, a um lugar de memória também complicado, e que, enfim, de um direito à memória reduzido, limitado, controlado. Quando vocês trazem hoje as suas pesquisas, essas experiências, e que tocam, enfim, vão além de uma pesquisa artística ou de uma pesquisa científica, e que vão tocando essas memórias, esse lugar cósmico, né, esse território de afetos, acho que a gente tem aí muitas coisas para falar e muitas coisas para comentar. Esse é o momento para a gente abrir para a conversa, então se sintam muito à vontade em abrir. Eu queria só fazer esse comentário porque fiquei realmente muito emocionada e não quero monopolizar o microfone, por favor. Obrigada. Na voz, Neon Cunha, uma mulher negra de pele não escura, cabelo preso em coque baixo, brincos pendentes em azul e vermelho, raramente vestindo uma blusa branca para Exu. É isso mesmo, calça preta e um tênis colecionável. Pulseiras preta e vermelha. Eu acho bem interessante, porque ver vocês, para mim, é uma materialidade de 1992, quando eu concluo a minha formação em artes. Nunca contratada, nunca produzindo efetivamente. Corpo, travesti. Identidade, trans, antes de tudo, negra. Que eu senti falta dessa racialidade que é construída, né? Que é materialidade no imagético instantâneo de vocês. E aí também a gente está falando de xenofobia, de uma distância, de raça, de povos originários. Mas é mais uma provocação do que uma pergunta, porque Manaura traz uma transição como um determinante da cisgeneridade. Lembrando que a cisgeneridade é a filha mais caprichada da branquidade, né? Porque o que vocês estão produzindo é transição, o tempo todo. Quando você usa a transição no lugar que te fecha, agora eu existo porque tem um código. Não, eu acredito que, inclusive, e é muito interessante vocês tão jovem para mim, nesse lugar real. E aí discutir a Biayala, eu também sou do contracolonial, não há mais permissividade com descendência com decolonialismo. Não há mais como produzir isso. E aí o que eu tenho visto, e eu estou vendo vocês com muita responsabilidade, e há um peso nessa responsabilidade com uma juventude que quase não se pode viver, até porque, geralmente, quando a gente invoca essa ideia de transição, há um tempo perdido. Há um tempo de anulação da criança, da adolescente. Eu me tornei independente financeiramente, me tornei não tutelada pelo Estado, para ser uma pessoa que pode se dizer transicionei. E aí é isso que eu tenho dito, que essa transição não existe.
O que existe é o percebimento e, na sequência, o pertencimento de si mesma, que é reivindicar gênero, raça, condição de não humanidade, para reproduzir, ou melhor, para reivindicar essa nova humanidade, que eu acho que ela é trans. A gente vai acabar com essa generalidade, não tem como. Eu vejo... E aí eu fico imaginando o que é que esse corpo transgredindo, fazendo translados, fazendo outras transições, porque é isso, né? E eu não vi vocês falaram de outras pessoas trans. Acredito que tivesse sobre vocês esse lugar de responsabilidade e de redimensionar essa vivência das pessoas da lógica cis. Então é mais uma provocação, se existe mesmo essa transição de pessoas trans. Ou se existe a negação de existência delas, até que elas se afirmem, até porque é isso, né? Eu repito isso em todo lugar. Transição de feto para bebê, de bebê para criança, de criança para adolescente, para jovem, para uma idosa, para o envelhecimento, que a gente mal sabia que podia envelhecer pessoas trans. E aí eu fico olhando mesmo assim, né? Que eu acho que, e é essa palavra que eu usar, que talvez vocês sejam responsáveis por esse outro legado. Que a transição não é um lugar tão identificável, tão fixo, né? E aí eu volto para finalizar. Vocês têm noção da dimensão, da contribuição dessa transição a partir da transição permanente de vocês? Babado. Babado. Eu acho que... Bom, no meu percurso, esse pensar transicionar, ele não é tão palpável, no sentido de, é preciso chegar num ponto final, porque não existe esse ponto final. Eu acho que tem essa dinâmica de estar no mundo, se entender, de fato, pensar essa experiência trans, né, dentro das artes, dentro de vários sistemas, é delicado, é complexo. A gente sente que tem uma abertura babado nos últimos anos, mas não é tão aberto assim. São poucas que acessam. E que acesso é esse também, sabe? Porque o que é um acesso? O que é... Sim, e aí tem um pouco eu não sei, eu sinto que os sistemas eles têm uma dinâmica de pressão que automaticamente é deslocada para os nossos corpos, independente de sermos cis, trans, etc. Obviamente tem toda uma dinâmica, né, de um corpo não trans dentro de um corpo cis, né, dentro de um sistema de arte, mas eu sinto também que, enfim, essa pressão que muita gente sente dentro da academia, por exemplo, ela se repete dentro do sistema de arte. É como se você precisasse firmar uma binaridade, uma corporalidade para estar, para acontecer, né? Eu sou uma pessoa trans não binária, então eu não tenho nenhum problema em falar disso e de experimentar o meu corpo como ele é, sabe? Eu não tenho problemas com isso. E não acho também que seja uma questão para dentro da minha pesquisa, por mais que seja um processo pessoal assim que circula com outras coletividades, com outros movimentos, mas não é central dentro da minha pesquisa, porque eu penso que está muito além, sabe? Eu quero pensar o corpo, mas eu quero pensar esse corpo que se expande, que se encontra com um peixe, que se encontra com um pássaro, que se encontra com um saguaro, sabe? E pensar quais são essas lógicas que fazem com que a gente permaneça, que fazem com que a gente enraize e possa dar frutos, sabe? Acho que é um pouco disso, mas bafo a sua provocação. Assim. Reverbera em mim também, reverbera em mim, porque eu não acredito que a transição ela é algo dado e realmente fixa ali. Eu acho que é um processo que continua com a gente e com quem está disposto a viver com a gente, né? Porque quando a gente está em transição, ao nosso redor, tudo também está transicionando. Então, ver a minha família hoje transicionada também é uma vitória para mim, né? Então, eu acho que cabe muito bem tudo que você provocou aqui, Neon. E muito obrigada, inclusive, pela sua presença.
Olha, estão tão acanhados, né? Então a gente vai finalizando por aqui, né? Tem uma pessoa ali atrás. Oi, oi. Meu nome é Gabs e eu queria te perguntar uma coisa, Rastros de Diógenes. Bom, eu queria agradecer a vocês, primeiramente. Foi muito bom ter vindo aqui ouvir. Eu fiquei pensando muito nesse sair de uma cidade e ir para o meio do deserto. E nessa transição que também né, que o nosso corpo faz de chegar num lugar que é talvez um rito de passagem, de chegar nesse lugar e depois de voltar. Assim, eu fiquei imaginando como você se sentiu nesses dois momentos, ao chegar lá e ao voltar, e como foi que você se aterrou de certa forma, né? Porque eu acho que voltar talvez seja um pouco mais difícil do que o ir para um lugar. Então, olha, eu tenho uma lembrança muito forte de quando a minha mãe, ela deixa a Paraíba, que é o nosso território originário, né? E vem para o Rio de Janeiro trabalhar, né? Ganhar dinheiro, tentar correr atrás da vida dela. E venho eu e mais 2 irmãs, todas pequenas, e a gente começa a experienciar, né, esse movimento de uma nova cidade, de uma cidade grande. Óbvio que nem se compara a São Paulo, mas quando você está numa cidade interiorana da Paraíba e você migra para o Rio de Janeiro, é um choque cultural babado. Então, eu tenho muito essa memória na minha cabeça e em todos os lugares que eu vou assim, eu tenho essa sensação, sabe? De que eu estou sempre saindo do meu lugar de origem e iniciando um novo processo em outro espaço, ainda que temporário. Então, por exemplo, a primeira vez que eu retorno para Paraíba é muito especial e significativo, porque eu começo a reaver várias memórias que foram apagadas dentro de um processo que é do Sudeste, próprio do Sudeste para corpos que saem dessas regiões, de quase uma alienação, sabe, da sua essência, assim. Então, sair do Brasil, chegar no México, que é um território muito potente, não só culturalmente, né, mas pensando assim, os povos originários daquele espaço, é um espaço super sagrado, assim. E, enfim, especialmente em Sonora, que é um território que é completamente fora da percepção que a gente tem de Cidade do México, por exemplo, né, de capital. Um território que as pessoas são outras, a experiência é outra, assim, tem uma vibe interiorana também. Então, eu me senti, sinceramente, muito privilegiada de estar ali, acompanhando esse processo da residência, junto com os outros artistas também. Eu acho que todo mundo sentiu um pouco disso. A volta é sempre triste, porque a gente vai se acostumando com a experiência, com as pessoas e com as dinâmicas, né, também, com o espanhol, com a possibilidade de você ir transgredindo, né, fora desse contexto Brasil. Então, foi uma experiência tranquila voltar. Mas é isso, sabe? Tem esse desejo de querer ficar mais um pouco, essa vontade de continuar, assim. E aí é isso, dar os corres da imigração e tudo mais que está envolvido em ficar nesse espaço, estar nesse espaço. E, bom, foi muito tranquilo também no sentido de que eu tive todo um apoio durante a residência, né? As meninas do terremoto no México, aqui no Brasil também tinha a Mônica, e, enfim, a gente estava sempre em diálogo. Então, por mais que fosse também um território novo, eu tinha, assim, uma rede de contato, tive esse privilégio, essa sorte de ter contato com essa rede de contato, que de alguma forma também me apoiou bastante, fortaleceu esse processo todo. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta para a Manauara.
Porque se a experiência da Delfina foi a sua primeira experiência internacional, você agora está na Bienal de Veneza, né, meu amor? Então, eu queria saber, se você pudesse nos contar um pouco como tem sido essa experiência internacional, a sua carreira internacional, e como é que é lidar com esses outros territórios, essas outras paisagens, e o que você tem encontrado lá fora e como isso ressoa dentro de você. Bom, tem que ser europeia, né? Antes de tudo. A gente trabalha aqui pra caramba, mas a sensação que dá é que só te validam depois que você sai do Brasil e volta, né? Não adianta você ser boa no que você faz, você ser bem relacionada. De fato, eu só senti que a minha presença era querida, benquista, quando eu retorno da Delfina, né? Mas aí foi o que eu fiz, eu não retornei, né? Eu bati o pé e falei, não vou, porque a Delfina, ela não proporcionava um ateliê. E quando eu fiz o build em homenagem ao papai, a chave toda mudou na minha cabeça, porque eu estava entendendo que eu estava discutindo sobre imigração. Eu estava discutindo sobre o fato de que o meu pai trabalhar na infância ali era diaspórico, entendeu? O fato de eu vir embora de Manaus, atrás de boas condições em São Paulo, era diaspórico, era imigração. E o fato de eu estar fora do Brasil e perceber que mesmo em Londres, assim como em São Paulo, quem constrói as grandes cidades são imigrantes. Quem constrói a São Paulo são nordestinos e nortistas. Quem constrói a autoestima sexual desses homens fora e aqui no Brasil são as travestis. Então, eu comecei a trabalhar a roupa do trabalhador e a me indignar com isso de alguma forma. E aí isso começou a gerar um motor dentro de mim. E aí esse motor falou, não, agora é um filme maior. E foi o que eu fiz. Eu saí da Delfina e engatei uma outra residência, o Pirâmidon, onde eu fiquei 7 meses, e aí foi um tempo maior, com um ateliê, e aí eu pude fazer um filme maior, né? Então, ele é meio que um documentário e um pouco de fashion film dessa experiência. Então, assim, antigamente, eu endeusava muito esse lugar internacional. Agora, eu acho que eu queria criar mais raízes e mais conexões aqui, no meu território. Quero estar bem forte mesmo, para quando eu for, saber muito bem do que eu estou fazendo, de onde eu vim, de quem eu sou, né? Então, assim, claro, é uma dádiva, né? Eu, tão jovem, consegui chegar na Bienal de Veneza, e justamente uma Bienal onde tem tudo a ver com a minha pesquisa, né? Não estou ali por indicação de algum amigo, muito pelo contrário, eu estou ali por conta do meu ofício. Né? Então, acho que, se for para ter uma carreira internacional, que seja de acordo com o que eu tenho feito mesmo. E com essa alegria que eu tenho levado as coisas também. Muito obrigada, Ju. Gente, alguém tem mais alguma participação? Ali tem. Olá. Obrigada por compartilhar seu trabalho. Eu queria perguntar acerca do processo do trabalho para Manauara, o processo das seleções das imagens de vídeo, e também se pode falar um pouco das decisões de edição. E para eu também, se pode falar um pouco dos materiais e das inspirações e decisões que você toma para fazer estas máscaras e como acessórios para a performance. Isso. Bom, os processos de inscrição para a residência, é isso? De produção, de trabalho. Ah, tá. Do vídeo. Do vídeo, eu fiz mesmo uma colagem. Eu solicitei para o meu pai que ele me contasse a história dele por áudio.
E aí eu fui trabalhando esse áudio de várias formas. E aí fui pegando arquivos fotográficos antigos. Então eu vou fazendo uma colagem do tempo, não em ordem cronológica, né? Mas vou fazendo esses contrapontos. Então eu coloco um pouco do meu pai ali falando e coloco um pouco da minha vivência durante a minha residência na cidade. Então muito do que passou ali, fora a cena de que eu estou nadando no Amazonas, né, no Pará, na verdade, são imagens minhas durante a residência. Né? Até a gravação da tela é de toda uma linha de tempo enquanto eu estou em residência. Então, assim, eu criei esse roteiro fazendo colagens de memória mesmo. Então, pego um áudio antigo dele com a foto antiga, a canção que ele canta na abertura e no final do vídeo, é o programa de rádio que ele acordava a gente para ir trabalhar. Então, assim, eu fui pegando elementos afetivos disso e confesso que foi um desafio muito grande, porque nem ele e nem eu tínhamos muita disposição de tocar nisso, de tocar na fase da infância dele, como tinha sido isso. Então, quando eu digo que ter saído do Brasil pela primeira vez, em decorrência do meu trabalho, trouxe uma responsabilidade muito grande, mas foi muito pelo que eu propus também de fazer, né? Logo de cara. Como eu disse, eu precisei beijar mesmo o solo, né? Como building, para depois vir Migranta, que já é um trabalho que trabalha e fala mais sobre o meu processo de pesquisa. E isso é muito interessante, que eu vou abrir aqui também, né? Quando a gente é trans e preta, normalmente os comentários que fazem sobre o nosso trabalho não são bacanas. Quando eu comecei e que eu mostrei o building a primeira vez, eu ouvi críticas muito duras, assim, como se meu processo fosse inacabado. E eu nem acho isso ruim, sabe? Eu acho até bom. Mas o que é maravilhoso de trabalhar e estar viva para ver isso é que o mesmo conteúdo do meu trabalho, que foi esse, né, o Building Migranta, que de alguma maneira levou uma chochada, foi o que foi selecionado para a Bienal de Veneza. Então, assim, a gente precisa muito acreditar no nosso corre, independente da crítica de alguém que está trabalhando há mais anos na arte, né? E entender que a nossa autoestima ela não pode ser pautada através de um comentário alheio e de pessoas que não convivem com a nossa realidade e que não sabem quão desafiador é assumir e falar disso, né? Então, assim, acho que a mensagem mais que eu tenho, né, é uma provocação, é que assumamos o nosso lugar, sabe? Assumamos o nosso lugar com força, sabe? Com vida. Mesmo que doa, porque é dolorido ouvir meu pai falar isso. É dolorido. Eu acabei de voltar de Manaus. Manaus está passando uma situação muito terrível, assim, de saúde ambiental. Tá ficando cada vez pior. Então, falar aqui dele é falar do meu território também, né? É lembrar de onde eu vim, de onde eu acabei de chegar, gente. Eu cheguei hoje para falar aqui com vocês, inclusive. Então, assim, eu ainda estou totalmente mexida, né? Porque ver building é ver o Amazonas para mim também, é ver as histórias de outros pretos amazônidas também, né? Que estão convivendo de uma maneira muito dolorosa com a cidade. Então, eu acho que a minha entrega, ela também entrega um pouco sobre o meu território, sabe? Bom, no meu caso, desculpa, quando eu comecei a pensar a autoficção, eu queria ter o meu corpo dentro dessa ficção, né? Então comecei a buscar o recurso da fotografia como uma linguagem para poder criar essa representação, essa experiência figurativa. E, bom, eu não levei do Brasil, tinha levado basicamente um caderno, uma bússolazinha e um monóculo. Era o que eu tinha levado. Então, assim que eu cheguei, eu fui me adentrando nas paisagens, né? Elas ficavam até passadas, porque o sol escaldante. E aí todo mundo muito cosmofóbico, com medo do sol, sabe? Com medo de tocar na areia.
E eu não, assim, eu fui andar, fui para paisagem, fui tomar sol, fui viver aquilo, né? Então comecei a encontrar algumas coisas que me chamaram muita atenção. Como, por exemplo, a mensageira, ela usa um recorte de material, que é ali uma coisa meio que reflete, meio refletor, e eu encontro aquilo jogado num cantinho, assim, da paisagem, com muitos vidros, coisas que a galera tinha deixado, um resto de coisa que foi queimada. E aí começam a me perguntar, né, para onde é que vai esse descarte que está sendo feito aqui no deserto, e fazendo também essa comparação com esses descartes que estão indo para fora da terra e ao mesmo tempo retornam para cá. Comecei a reunir alguns itens. Para a mensageira, eu fixei somente nesse material que refletia o sol. Me interessou bastante isso, fazer meio que esse conector, né, a partir da luz, do brilho. E as demais figuras, elas não têm assim um objeto específico, mas elas se apropriam da própria paisagem. Então, dentro da zona habitacional, eu tinha algumas ferramentas de plantação do Dom José. Então, pedi emprestado para fazer as fotos da agricultora, por exemplo. E com a curandeira, que é a terceira figura, eu utilizo basicamente plantas secas, que já estavam lá também soltas. Até porque a gente estava dentro de um território que é protegido, né, por lei. Então, qualquer coisa que fosse retirada dali geraria uma grande questão. Então, eu comecei a procurar essas coisas que a própria natureza tinha descartado ou que a galera humana que passou por lá foi deixando também, né, nesse arquivo coletivo da Terra. E, bom, partiu um pouco disso, o processo. Eu tenho uma relação muito forte com as paisagens que eu estou habitando, né? Dentro do meu trabalho, eu tento puxar elas para perto de mim e entregar um pouco de mim para elas. Então, já babado, né, das críticas, assim. Muita gente, não muita também, mas algumas pessoas, assim, que para mim pareciam ser muito influentes dentro desse sistema, chegaram já e compararam o meu trabalho com uma prática social, como se isso diminuísse o meu fazer, né? Isso não é arte, isso é um projeto social. E aí, ok, entendeu? Admitir também que o meu trabalho acompanha um projeto social que está vinculado a uma paisagem, que não está interessado em uma parede branca da galeria, que não está interessado em ser decoração de uma grande ricaça, assim, que possa comprá-lo. Mas é isso, é um trabalho que é para ser partilhado e para ser contemplado coletivamente dentro dessa paisagem que eu estou traduzindo de alguma forma. Acho que é isso. Eu vou fazer um adendo muito de quem vive arte desde os anos 90. E vive arte. E eu sou muito crítica a isso. Aliás, vocês deveriam adotar arte que não é política. Arte que não produz humanidade. Deve ser considerada arte? Eis a questão. Gente, essa é no Cunha, né? É impossível não ir para casa mexida com ela. Eu acho que ela vai deixar essa mensagem final para a gente, né? Que eu não sou capaz de responder isso, mas eu sou capaz de continuar fazendo, né? Então, que a gente continue tendo esse motor, né? Porque não vão nos calar, não vamos calar. E se nos calarem, vão vir 7 piores, então não vai adiantar. Eu quero agradecer mais uma vez, Juliana, Mônica, todo mundo da equipe que fez esse convite precioso, que pôde reunir essa gente maravilhosa que está aqui. Agradeço de coração a presença de vocês e essa oportunidade, viu, gente? Eu acho que vamos ficar com essa reflexão aí no ar, né? Eu penso que é isso, o que a gente pode fazer é dar continuidade com as nossas práticas, se abrir também para outras práticas que não sejam essas hegemônicas. Então, pensar essas contra-hegemonias dentro do nosso processo e, enfim, né, provocar outras espacialidades para essa arte, para o que é arte ou não, assim. Mas te agradeço demais, foram provocações babado e bom, também, né, novamente agradecer a todos que vieram e equipe Pivô, maravilhosas.
É isso. Graças.